Então, a gente vai falar sobre o surgimento da filosofia. E para falar de filosofia, a gente tem que, né, historicamente voltar para a Grécia Antiga, ali por volta do século IV a.C., onde há mais claramente a gente pode falar da graduação da passagem da mitologia grega para, de fato, o surgimento da filosofia. E a mitologia ela vai ser muito importante para essa passagem. Ela não é tida como alguns preconceitos, que por mais que já esteja sendo quebrado, mas a mitologia ser chamado como algo que é mentiroso ou algo que é falso, e não é bem assim. A gente vai entender que o conceito de mitologia é outro. E naquela época lá dos gregos antigos, eles compreendiam o mundo daquela forma, e muito importante, a principal forma de conhecimento deles era oral, eles não tinham desenvolvido ainda a escrita, que eles vão começar a desenvolver depois, a partir da própria quebra dessa mitologia. Então, o surgimento do alfabeto ele vai ser algo importante para o surgimento da filosofia também. Então, eles compreendem o mundo dessa forma, a partir de deuses, a partir de seres mitológicos, e esses seres mitológicos e esses deuses, eles estão intimamente ligados com a forma que eles estão vivendo. Toda a explicação dos acontecimentos da época, os grandes, principalmente os grandes acontecimentos, eles vão dizer que são ou por causa de deuses, disputas de deuses, ou alguma coisa relacionada à sua mitologia. E isso não se dá só na Grécia. Tem outros lugares tinham suas mitologias e era predominante esse tipo de explicação. Por exemplo, a gente pode dizer que o trovão para os nórdicos nada mais era que Thor percorrendo em sua cavalaria pelos céus que pegava nas nuvens e o trovão na verdade era esse som quando os cavalos, então a sua cavalaria batia lá nas nuvens e criava um som e aí ocasionava o trovão. E assim por... Então, mas primeiro a gente vai definir aqui o que é um mito, né? É importante a gente definir isso. Então, mitos, como eu falei antes, mitos são formas de explicar alguma coisa. Geralmente são formas sagradas, porque tem a ver com deuses, ou então tem a ver com a religião daquele determinado povo. E tem elementos fantasiosos, que são usados para explicar o surgimento do mundo, situações do dia a dia, fenômenos naturais, como eu falei do trovão, e acontecimentos da vida do homem. Até porque a vida do homem na Grécia ela era muito ligada com uma coisa chamada destino. Então, eles acreditavam nisso, eles acreditavam em uma espécie de cosmo meio que ordenado, e por ter uma ordem nesse cosmo, o ser humano meio que estaria encaixado em um certo tipo de destino. Aí, deuses, existem os mais variados tipos de deuses, né? Um deus para cada tipo de sentimento, ou cada tipo de expressão ali na natureza. Existe deus de vento, existe deus do trovão, o próprio Zeus, né? Que é o deus do trovão, o deus do céu, e assim por diante. Eu não vou me ater a explicar todos esses deuses, só que eu vou deixar um podcast que eu acho muito interessante, que vai falar sobre a mitologia, e aí vocês vão poder se aprofundar bem melhor nesse tema. Se vocês se interessarem e tal, são dois podcasts, vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem, e assim a gente pode fazer uma aula mais curta e mais focada na parte do desenvolvimento, onde a gente vai começar a trabalhar sobre como é que a filosofia vai surgir. Existem outros vários tipos de seres mitológicos também, heróis, Hércules, e cada um desses seres mitológicos eles vão ter uma espécie de lição de moral, algum significado por trás, porque era assim que eles faziam a explicação do mundo deles. Aí, tudo isso, como eu falei, era feito de forma oral. E o problema de ter um conhecimento baseado na fala, na oração, é que ela causava muitas contradições. E essa contradição, ela as pessoas começavam a perceber essa contradição e a partir disso eles começavam a duvidar se aquilo ali era verdade ou não. E assim eles começaram a questionar a, a, a verdade daquilo ali. Então eles começam a ter um desenvolvimento, eles começam a desacreditar dessa mitologia e começam a procurar outro tipo de explicação. Desse modo, o mito ele vai começar a perder o seu valor explicativo,
Porque eles vão começar a perceber, mas ele está falando, às vezes, como é um conhecimento oral, às vezes a pessoa poderia se enganar, poderia trocar as peças, poderia fazer lá uma coisa e na hora falar outra e assim por diante. Apesar de que eles tinham uma memória muito boa, porque eles tinham que reter esse conhecimento. Mas o ser humano, né, ele vai cometer erros, então as próprias histórias iriam mudando com o tempo. Aí agora falando a partir disso, né, todo esse desenvolvimento dessas contradições e portanto eles vão começar a ter aí o contexto histórico também vai começar a mudar. Aí, por exemplo, aí eles vão começar a desenvolver uma coisa chamada as viagens marítimas. Os gregos eles vão começar a viajar para outros lugares e nesses outros lugares, os mitos de antigamente diziam que tinha monstros, então tinha deuses habitando certos tipos de ilhas e quando eles começam a ter essas viagens marítimas eles começam a perceber que não tem esses deuses lá, não tem esses monstros, eles não veem e começam a se questionar ainda mais por causa disso. E essas viagens marítimas vão dar um outro encontro que é com as outras culturas. Então, se tem outras culturas falando ali com os gregos, eles vão começar a desenvolver a capacidade dele de pensar melhor, vão começar ali a partir da conversa, a partir do diálogo, perceber que não tem realmente esses deuses e o conhecimento ele vai começar a se espalhar ainda mais. Então, um outro fator muito importante para o surgimento da filosofia é o desenvolvimento da polis. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento no sentido de como a estrutura era feita até chegar na cidade grega mesmo, né, que a gente conhece, dali da antiguidade. Primeiramente, a polis era estabelecida em gêneros, o que a gente chama de gêneros, que era geralmente um pequeno grupo familiar, onde quem mandava, quem era o superior da família ali, era a pessoa mais velha. Só que aí, com o passar do tempo, essas famílias iam crescendo, né? E elas começaram a se desenvolver em frátrias, que era quando tinha grupos familiares específicos, tipo, meu grupo familiar entre pai, mãe, filho, talvez um avô ali, aí depois a outra família também estabelecida em outro lugar, e quando tem a multiplicação dessas frátrias, a gente poderia chamar o que era uma tribo, né? E isso tudo até agora é tudo família, que são pessoas próximas. Só que aí vão desenvolver mais ainda e aí vão surgir as polis depois disso, quando já tem uma certa população ali bem maior, que não dá mais para se desenvolver só no âmbito familiar. E a partir dessa polis também tem a entrada de outras pessoas que são de outras famílias. Então, tipo, uma tribo ela vai começar a se misturar com outra tribo e vai ter essa mistura de pessoas. E a partir dessa mistura de pessoas vão desenvolver um novo sistema político, vão desenvolver agricultura, vão desenvolver novas leis, né, para eles manterem a organização e dessa forma também vão aumentar a capacidade de abstração deles. Porque se eles desenvolvem a moeda, por exemplo, que vão ter a invenção do calendário, vão ter a invenção da moeda, vão ter a invenção do alfabeto, que até aquele momento ali da linguagem oral eles não tinham. Isso tudo vai proporcionar para eles uma maior capacidade de abstração, e essa maior capacidade de abstração vai desenvolver um surgimento da vida urbana maior e a invenção da política. Porque se existem muitas pessoas, essas pessoas têm que conviver de uma certa forma harmoniosa, eles vão ter que estabelecer leis, vão ter que estabelecer uma moeda, né? A moeda é um sistema monetário para trocas entre eles de uma forma justa, podemos dizer assim, e assim por diante. Agora vamos entrar em cada um dos tópicos e vamos ver como é que essa abstração ela vai se dar. A invenção do calendário ela é muito importante porque eles começam a controlar o tempo e o tempo ele era ligado a um deus chamado Cronos. Então tudo ali na linguagem oral, então na linguagem mitológica do conhecimento dele mitológico era ligado a um deus. E a partir do surgimento do calendário eles começam a controlar o próprio tempo a partir de observações dos astros e assim por diante. Então existe uma mudança de perspectiva aqui. Agora não são mais os deuses que controlam o tempo. Agora o ser humano também vai poder ter esse controle. E assim eles vão começar a desenvolver a agricultura melhor, vão desenvolver a partir da observação do clima e assim por diante, vão poder ter um desenvolvimento melhor numa cidade. O sistema monetário também
principalmente com relação à interação de outras culturas, então eles vão poder usar, a trocar com outras pessoas de outros lugares, e a partir que eles estabelecem essas trocas, eles também podem estabelecer a troca de conhecimentos, porque só o fato de ter uma pessoa de outro lugar convivendo com eles, existe um trabalho ali de troca de conhecimento junto com isso. Aí, com o surgimento do alfabeto, existe ali o conhecimento agora escrito, eles podem perpetuar um tipo de conhecimento e assim por diante. E com o surgimento da vida urbana, né, agora eles podem estabelecer uma política, eles podem estabelecer leis, por causa até que já tem um alfabeto, então eles podem registrar leis e podem assim manter um controle de convivência bem melhor. E é claro que o desenvolvimento da política é super importante para a filosofia, para o surgimento da filosofia, porque é ela que vai distribuir ali o diálogo, se as pessoas estão começando a conversar, principalmente sobre como conviver umas com as outras, como conviver de forma que exista leis, então eles vão começar a dialogar, então existe um debate, o debate é fundamental para o surgimento da filosofia. Tanto é que o resultado disso tudo é o surgimento da filosofia. No entanto, como eu falei anteriormente, existe um debate dentro da filosofia que é sobre o Oriente e a África. O Oriente e a África, a gente costuma dizer que a filosofia surgiu na Grécia, mas a gente não pode esquecer que existiam outros lugares que tinham um conhecimento muito forte. Tanto é que o Pitágoras, que é quem diz o significado da filosofia, né, o amor à sabedoria, ele passou muito tempo na África, ele andou por muitos lugares, estudou em vários outros lugares, então o conhecimento ele estava ali, os filósofos estavam ali dialogando com outras culturas, mas a rigor, atualmente, os historiadores ainda determinam que a filosofia surgiu na Grécia, mas essa ideia ela já está sendo contestada, porque existia conhecimento em outros lugares. O primeiro filósofo que a gente vai dizer que existiu é o Tales de Mileto, que é o cara que vai falar sobre o princípio do universo ser a água, né? A água que muda de forma, que é fundamental para a vida e assim por diante. Então, durante todo esse tempo, dessa passagem da mitologia para o surgimento da filosofia, existiu um primeiro momento em que os deuses eram os detentores de tudo, né? Tudo era explicado por essa compreensão do mundo de Deus, da mitologia, até se passar a retirada desses deuses e começar a ir para os homens. Existe essa retirada da explicação do divino para os homens. O homem agora fica no centro do universo, podemos dizer assim. Só que ainda existe uma coisa chamada cosmologia. Isso ainda estava ali muito ligado aos gregos. Então, os primeiros filósofos, eles tentam explicar o mundo não mais pelos deuses, porque a mitologia ficou um pouco lá para trás, mas principalmente pela natureza. Eles começam a observar a natureza, e aqui a gente pode ver até pelo surgimento do calendário, que eles começam a olhar os astros. Então eles estão olhando ali a natureza e começam a procurar o princípio do universo. Começam a querer explicar o mundo de uma forma mais racional, mais direcionada à natureza. Diferente que a gente vai ver lá no período socrático, que Sócrates vai falar, ok, tudo bem, essa discussão é interessante, mas Sócrates vai se preocupar mais com o ser humano. Então ele vai trocar essa visão da natureza, mas se preocupar com o ser humano. E aí vai ter uma discussão política muito maior, até pelo sofista, pelo debate sobre a verdade que ele então vai começar a falar ali. Então, gente, isso aqui é uma explicação bem rápida de como surgiu a filosofia, até porque a gente não tem muito material histórico, podemos dizer assim, desse período mais antigo, até dos filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, é um período que a gente tem pouco conhecimento ainda. Então, até porque há pouco tempo para trás, a gente acreditava, né, que existia uma coisa chamada milagre grego. O que é o milagre grego? É uma ruptura completa que a filosofia teria rompido com a mitologia e simplesmente surgido como fosse um milagre. O que a gente sabe hoje em dia que não é. Passou por todo esse contexto histórico para poder ter o surgimento da filosofia. Então passou gradualmente da mitologia para essas primeiras discussões, por causa da viagem marítima, pelo desenvolvimento da polis.
e como ela estava sendo estruturada, né, pelos gêneros. Aí aqui a mitologia ainda estava muito grande, depois passou para as frátrias, para tribos, aí depois teve uma certa população ali chamada polis, começaram a se desenvolver em estados. Esses estados ali, essa convivência com mais pessoas, desenvolveu uma capacidade de abstração bem maior, e eles puderam desenvolver o calendário, moeda, e tudo isso favoreceu para que eles tivessem um conhecimento, podemos dizer assim, mais racional, menos mitológico, e isso favoreceu sim o surgimento da filosofia como a gente conhece ali pelos gregos. Apesar que é muito importante vocês entenderem que os gregos não eram o único povo ali que tinha conhecimento. Existiam outros povos, e seria até interessante vocês pesquisarem um pouco sobre como é que esses outros povos estão ali se desenvolvendo também, porque eles são importantes. Então é mais ou menos isso. Eu vou disponibilizar o mapa mental para vocês, do jeito que vocês podem ficar mexendo aqui, botar comentários. E os podcasts também que eu acho muito interessante, que vão falar sobre esse período mitológico aqui, sobre alguns dos mitos, sobre alguns deuses e assim por diante. Apesar disso aqui não cair muito em Enem. Isso aqui não cai muito. O que vai cair, o que eu já vi cair em Enem é a partir daqui. Como é que eles vão se estruturar, como é que as famílias se estruturam e assim por diante. Então, muito obrigado pela atenção. Opa, qualquer coisa, gente, vocês podem entrar lá no grupo, perguntar. Tchau, tchau, gente. Obrigado.